Boa noite a todos. Eu sou Serapis Bey, do quarto raio branco, da grande fraternidade branca. Eu vim vos falar sobre o desequilíbrio. Nós, todos do planeta Terra, sofremos uma série de lições, de questões todos os dias de nossa vida. A pessoa, para ter equilíbrio, ela tem que ter uma vida saudável e procurar não dar muita atenção à mente. Cada dia mais tem se falado da meditação. Realmente a meditação é algo que acalma a mente. Hoje nós sabemos que as pessoas estão com os pensamentos muito acelerados, pensando em várias questões ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a meditação faz com que esses pensamentos diminuam, fiquem menos. É claro que o alvo de alguns seja o não pensar. Como seria bom se todos conseguissem este plano de não pensar. Mas enquanto nós não formos conseguindo, procuremos pelo menos diminuir nossos pensamentos. Não ficarmos tão apegados no passado, com o que aconteceu, nem preocupados com o futuro, com o que acontecerá. Muitos, por mais que se espiritualizem, ficam ainda muito agarrados em questões, ainda que borbulhem suas mentes, questões ligadas ao que a sociedade cobra, ao que a sociedade vê como prosperidade e sucesso. Muitos ainda se apegam a luxos, como ter o carro do ano, uma casa maravilhosa, conquistas de sucesso, ser reconhecido. Não que a pessoa não deva ter uma vida de conforto, uma vida em que possa não passar necessidade. Mas quem é espiritualista tem que abrir mão um pouco dessas questões mundanas para poder cultivar o seu espírito. Como dizia Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele queria dizer: um tempo do teu dia trabalhe para custear sua vida, sua sobrevivência aqui na terra. Mas um tempo do seu dia entregue a espiritualidade ao que é de Deus. Muitos pensam que pensar a espiritualidade seja só um dia na semana, no final de semana, ou muitos ainda vão além e pensam que pensar na espiritualidade será só quando chegar a velhice e que tudo foi conquistado. O que nos resta é esperar a morte, por isso oramos
para ter uma boa morte. Nada disso é espiritualidade. Espiritualidade é uma forma de ver a vida, de viver a vida intensamente, 24 horas por dia. Quando digo intensamente, não é fazendo várias coisas, mas é estar consciente do que está fazendo e da sua responsabilidade sobre si mesmo e sobre as demais pessoas. Ser espiritual é muitas vezes não xingar a pessoa que te corta no trânsito. Ser espiritual é muitas vezes estando numa loja ou supermercado e ver um objeto caído no chão, pegar e colocar na prateleira. Ser espiritual também é jogar o papel na lixeira da rua. Ser espiritual também é auxiliar um idoso atravessando a rua. Ser espiritual é também auxiliar alguém que lhe pede socorro, precisando de algum alimento ou de alguma coisa na rua. Ser espiritual é auxiliar aquele cãozinho perdido que fica vagando na rua a encontrar um lugar mais seguro para não ser atropelado. Há tantas formas de ser espiritual. Até você percebendo que uma planta está muito seca e você pegando água e jorrando nela para alimentar sua sede, também é ser espiritual. Nós pensamos que ser espiritual é só quando vamos ao templo e depois podemos esquecer de tudo. Ser espiritual também é ter misericórdia daqueles que erram, principalmente aqueles que estão em posição de poder, e desejar que eles possam se arrepender e fazer o certo. Ser espiritual é perdoar o seu colega de trabalho, que muitas vezes quer ser esperto, deixando o serviço maior para você. Ser espiritual é muitas vezes perdoando o companheiro ou a companheira, mas isso não quer dizer que devemos deixar que tudo nos aconteça, porque para ensinar também devemos mostrar que nós devemos ser respeitados. Há tantas questões que é ser espiritual, e Buda sempre falava muito bem do caminho do meio termo. E desequilíbrio é justamente isso, você ir por caminhos opostos, não ficar no caminho do meio. Você ir de um extremo a outro extremo. Nada que é muito extremo é equilíbrio. Se você é muito passivo demais, aguentando tudo, não é equilíbrio. Se você também é muito agressivo, ríspido, também não é equilíbrio. Se você cuida de sua saúde exageradamente, pensando o tempo todo em doenças, em cuidar, isso não é equilíbrio. Você também relaxando com tudo que diz respeito ao seu corpo.
Isso também não é equilíbrio. Então, tudo na vida nós temos que procurar o meio termo. Temos que procurar o caminho do meio. Nós temos que respirar, sentar e pensar quando estivermos muito alterados e pedir a Deus que nos deixe centrados no eixo para que nós não nos machuquemos e não machuquemos o nosso irmão. É melhor ficar calado do que machucar os nossos irmãos, muitas vezes gratuitamente pela nossa infelicidade interior. A tua infelicidade interior é uma coisa que tu vai resolver contigo mesmo. Muitas vezes nós culpamos os demais pela nossa infelicidade, mas é somente uma questão nossa. Não se tratando de escravidão ou país em guerra ou algo assim, em que o outro impõe uma infelicidade de forma exagerada. Nossas questões diárias são de nós conosco mesmos. Nós podemos culpar o mundo inteiro, mas na verdade é nós que devemos aprender a lidar com as situações. Nunca é maduro uma pessoa culpar o outro pela sua infelicidade. Porque, de certas formas, por mais que todos somos um, nós temos o livre-arbítrio e uma certa independência. Ninguém nasceu grudado em ninguém, a não ser certas crianças, que são chamadas de crianças siamesas. Mas isso é uma anomalia. De resto, ninguém nasce grudado a ninguém. Então você tem seus próprios passos, sua própria vida. Não entregue tua vida na mão de ninguém, quem quer que seja. Não entregue tua felicidade, tua espiritualidade nas mãos de ninguém. Tudo isso são meios de equilíbrio. Saber que você é um ser único, inigualável, que está fazendo um trajeto sobre a vida aqui na Terra, encarnado, que irá partir sozinho, que veio sozinho, claro, com a presença da espiritualidade, mas não com alguém físico. E essa viagem é só sua, por isso não estrague sua vida, sua espiritualidade, seu equilíbrio por ninguém. Devemos auxiliar os outros, mas se não soubermos nadar, como vamos ajudar alguém que esteja se afogando? Então, esta ideia que as pessoas pensam de um contínuo salvamento das pessoas, que isso é bondade, nada mais é que tolice. Se você não sabe nada, como que você poderá auxiliar o próximo? Se você não sabe o que é felicidade, como é que podes falar para o teu irmão o que é felicidade? Mostrar para ele o que é felicidade? Se tu não é saudável, como pode mostrar para o outro o que é saúde? Então, faça por ti primeiro, que estará fazendo também o teu irmão, porque o exemplo é a melhor lição que podemos dar aos nossos irmãos.
Não adianta falarmos e não fazermos. É melhor que façamos e ficamos em silêncio. Deixar que as pessoas nos observem e vejam. Esta pessoa é equilibrada. Essa pessoa é realmente uma pessoa de fé. Essa pessoa realmente parece estar trilhando o caminho correto. Então, vou segui-la, não imitá-la, mas vou procurar aprender com ela. Foi assim com os grandes mestres que passaram pela terra. Eles primeiro cuidaram de si, para depois poder ajudar os seus irmãos. Mesmo aqueles que dizem que doaram-se totalmente para os seus irmãos, eles já tinham alcançado a iluminação. São Francisco, quando largou tudo e foi ajudar a todos os irmãos, ele já tinha conquistado a paz interior dele. E todos os outros que auxiliam incansavelmente. Não tem como você ajudar o outro a caminhar estando de cadeira de rodas ou de muletas. Aprenda a caminhar primeiro, cure-se, sare e depois ande, que os outros caminharão com você. Eram essas palavras da noite de hoje. Agradeço aos mestres ascensos, aos seres de luz de todo o cosmo e de toda a eternidade. Agradeço os arcanjos, a toda manifestação de vida, a tudo que demonstre a grandiosidade de Deus. Que assim seja.